Olá pessoal, hoje nós vamos gravar uma videoaula sobre folhas, o órgão responsável pela fotossíntese. As folhas são estruturas clorofiladas especializadas no processo fotossintético. As folhas completas são compostas por 4 partes básicas: o limbo, o pecíolo, a bainha e a estípula, como você vê na imagem do seu vídeo aí no canto esquerdo. Apresentam nervuras paralelas ou paralelinérvia no grupo das monocotiledôneas e nervuras peninérvias ou em forma ramificada no grupo das dicotiledôneas. Alguns vegetais desenvolveram adaptações foliares ao longo da evolução, conforme a necessidade em relação ao meio ambiente. Então, o que são brácteas? Tá? Reparei nessa imagem ao lado, você tem aí uma estrutura da flor do bico de papagaio e embaixo uma primavera. A flor é aquela estruturinha bem pequenininha ali, bem no centro. Embaixo são folhas modificadas que imitam pétalas. Então as brácteas são folhas especiais que se fixam na base do pedicelo da flor. Elas são comuns em plantas cujas pétalas são muito pequenas ou inexistentes e se apresentam em cores fortes e vistosas, com a função de atrair os polinizadores. Beleza? Então, a primeira adaptação que vocês estão vendo aí de folhas, as brácteas. Agora, a segunda adaptação, vou falar dos espinhos, tá? Também são adaptações foliares. A função dos espinhos é evitar a perda de água, tá? Então, é uma adaptação à região seca. As cactáceas são plantas xerófitas adaptadas a esse tipo de bioma. Então, tem folhas transformadas em espinhos para evitar a desidratação. Beleza? Outras adaptações foliares podem ser encontradas na cebola e no alho. São os catáfilos, tá? Que vai proteger o broto dessas plantas, além de acumularem substâncias nutritivas. Então, cada escaminha da cebola é um catáfilo, certo? É claro que se você juntar toda a cebola, você tem um caule do tipo bulbo, tá? Que é um caule subterrâneo. Mas cada escaminha é um catáfilo. Aí você tem outras adaptações, por exemplo, nas plantas carnívoras, tá? São adaptadas a ambiente pobre em nitrogênio. Então, elas têm atrativos para os insetos, principalmente. Eles entram ali, são capturados, soltam uma enzima digestiva que vão utilizar desses insetos para capturar o nitrogênio, tá? Então, são as plantas carnívoras. Estão vendo lá? Dioneia, Nepenthes, a Drosera, tudo adaptada à região de solo pobre em nitrogênio. Beleza, galera? Agora vamos falar das gavinhas, aquelas molinhas, tá? São encontradas na ervilha, tá? A função das gavinhas é fixar um substrato. Beleza? Então você vê a imagem aí embaixo. Aí algumas imagens: o espinho, adaptação à região seca, a coroa de Cristo, brácteas, estão vendo aí a flor da primavera, planta carnívora, certo? Embaixo as duas plantas carnívoras. Beleza? Então, quanto à anatomia interna de uma folha, vou pegar a folha e cortar ela ao meio, beleza? Como se tivesse uma tesoura assim, ó. Vamos cortar a folha nesse sentido. Beleza? E olhar a anatomia interna. Então ela tem uma epiderme superior em cima. Aí embaixo, lá de tudo, vocês estão vendo a epiderme inferior. Entre as duas epidermes, o mesófilo, que é o parênquima palissático, e o parênquima lacunoso. As nervuras da folha são os vasos condutores, xilema e floema. Tá? Vai depender muito da disposição da parte interna do mesófilo. Então você tem folha quando o mesófilo é assimétrico, parênquima palissático, voltado para a epiderme superior, parênquima lacunoso, voltado para a epiderme inferior. Essa folha aí a gente chama que é assimétrico. Então é o típico aí das dicotiledôneas. Nas monocotiledôneas, o mesófilo é simétrico, parênquima palissático, aí vem parênquima lacunoso, embaixo outra camada de parênquima palissático, como você vê na imagem
a seguir aí. Classificação das plantas de acordo com o fator hídrico. Xerófitas são plantas que vivem em áreas secas, certo? As cactáceas, por exemplo. Mesófitas são plantas que vivem em áreas úmidas. Hidrófitas são plantas que vivem totalmente ou parcialmente mergulhadas na água. E higrófitas vivem em ambientes terrestres com grande umidade no solo e no ar. Então vamos entender. Xeromórficas. Vai ter a cutícula que envolve a epiderme, muito espessa a cutícula que envolve a epiderme, certo? Para evitar a perda de água. Os estômatos ficam na epiderme embaixo, então ela é hipoestomática. Vai ter predominância de parênquima palissático, com a função de defesa. Maior diversidade do sistema vascular, esclerênquima abundante, esclerênquima para dar proteção aos vasos condutores. Hipoderme presente, redução do tamanho das folhas, transformada em espinhos no caso das cactáceas, aumento do número de estômatos e grande número de tricomas ou pelos, tá? Os estômatos vai ter uma abertura e fechamento muito rápido, tá? Para evitar a perda de água. Então, mesófitas, certo? Lembra? Então nós temos aí um eucalipto mostrando para você a folha bilateral ou isolateral, como vocês lembram lá no início. Plantas higrófitas, então você tem aí a Vitória régia e a Elódia, são plantas que estão no ambiente aquático. Plantas higrófitas estão no ambiente terrestre, mas a umidade do ar e do solo é muito elevada, tá? Então vocês estão vendo a samambaia e ali do lado direito um musgo. Ok, galera? Então, essa é a aula sobre folhas. Com certeza, depois a gente vai abordar mais profundamente o processo da fotossíntese. Ok? Um abraço a todos e até breve. Faça os estudos dirigidos.